Bom pessoal, começando essa videoaula sobre como salvar imagem no servidor. Primeiramente vamos criar então nosso banco de dados, um banco de dados bem simples, chamado álbum, com apenas uma tabela chamada imagem, e dentro dessa tabela apenas duas colunas, uma que será o ID e a outra que será o IMG. IMG será apenas um varchar que terá ali o nome da imagem que a gente criou. Então está ali nosso banco de dados, álbum, tabela imagem e as colunas ID, que é a chave primária, e IMG, que é o local onde vai colocar a imagem que a gente upou para o banco de dados. Vamos agora para o NetBeans criar o sistema mesmo. Sistema PHP, afinal de contas vamos usar o recurso do PHP para isso. E o projeto, vamos criar um projeto com o nome de álbum também, para identificar com o nosso sistema lá. É o nosso banco de dados do MySQL. Por padrão já aqui, colocar as constantes do nosso banco de dados. Lembrando sempre, primeiro atributo da função define é o nome que será dado para a constante e o segundo o valor que ela vai receber. Esse valor não pode ser alterado durante a execução do sistema, apenas por linha de código agora quando está sendo criado. Caso vocês queiram no sistema de vocês incluir esse comando config, esse código do config, verifiquem o servidor, a senha, o usuário. Afinal de contas eu estou usando o padrão, que será do usuário o root, a senha vazio e o banco de dados que eu criei agora. Mas tomem cuidado com o banco de dados de vocês se houver alguma alteração para ser feita no de vocês. Bom, eu criei ali duas 5 constantes. Uma delas, na verdade, será a pasta, o caminho da pasta onde eu vou salvar as minhas imagens. Então, coloco um nome para identificação, primeiramente dessa constante, e após eu criar a minha pasta no servidor, para que eu tenha acesso, para que eu possa salvar em um local pré-determinado já no meu servidor as minhas imagens. Na pasta, então, imagens, será salvo as imagens do meu servidor. Como vocês podem ver ali, eu estou colocando apenas o caminho onde será salvo. Config, então, está finalizado, não há mais problemas de configuração dele. Vamos para o próximo arquivo. Nosso arquivo funções. Como todos sabem, não posso criar arquivos com caracteres especiais. Então vai ficar funcões mesmo para identificação. Principais funções criadas.
o abrir e o fechar o banco de dados. Lembrando que o abrir e fechar, o abrir principalmente, estará usando as constantes criadas lá no config. Então prestem bastante atenção quanto a isso, quanto aos nomes que vocês utilizaram no arquivo config. Então no MySQL Connect eu estou passando o servidor, que é o local onde se encontra meu servidor. Neste caso é localhost por estar na minha máquina, o usuário padrão que eu tenho e a senha do meu banco de dados. O MySQL Select DB eu vou informar qual é o banco de dados que eu desejo acessar. Apenas conectar não basta, tem que informar também qual que seria o banco que eu necessito. Então, com a ajuda da constante dbbanco, eu posso passar isso para essa função do MySQL. E o fechar simplesmente irá fechar a conexão com o meu banco de dados. Após isso, primeira função criada, insert imagem. Ou seja, estarei criando a função necessária para inserir uma nova imagem no meu banco de dados, ou a referência dela no meu banco de dados. Eu abro o meu banco de dados com a função abrir_db, primeiramente. E após isso estarei criando o SQL, ou seja, o código de acesso a banco de dados que irá incluir naquela tabela de banco de dados, no meu banco de dados, imagem, a referência à imagem que eu quero fazer. Eu quero colocar no meu banco de dados. Eu passo o código insert, como deve ser feito, informar a tabela e o valor e a coluna em que eu quero inserir os valores. E passo o valor que eu desejo inserir. Neste caso, eu estou recebendo por parâmetro o meu valor, que é o valor imagem. Lembre-se sempre, quando for incluir strings no banco de dados, elas devem estar entre aspas simples. Senão, simplesmente não vai funcionar o teu código. Após isso, estarei então criando uma variável retorno que irá receber o retorno da função MySQL_carry. MySQL_carry nada mais do que uma função que executa um determinado SQL, o SQL que eu criei, no meu banco de dados. Fiz isso, eu fecho a conexão, afinal de contas não irei utilizar mais, e verifico o resultado da variável retorno. Que caso ela seja diferente de falso, significa que ocorreu tudo certo. Então a minha função insert imagem pode ter um retorno true, ou seja, verdadeiro, a condição ocorreu tudo tranquilo
na minha inserção da imagem no banco de dados. Então, novamente, se a variável retorno for diferente de falso, significa que tudo ok. Então, return true, ou seja, função insert imagem retorna para mim verdadeiro, que deu tudo certo a inserção da imagem. Caso isso não ocorra, então retorne falso. Ocorreu algum erro na inserção no meu banco de dados. Lembre-se sempre de dar um include nas páginas que vocês estão utilizando, para que assim o teu sistema saiba de onde estão vindo as variáveis, as constantes e até mesmo as funções que você está digitando. Isso inclui todas as páginas que estarão utilizando recursos de outras páginas. Lembrando sempre de fazer o include dentro da tag PHP, afinal de contas, o include é uma função do PHP. Bom, vamos fazer os testes necessários agora para verificar se nosso banco está realmente recebendo os valores que estou passando. Vou criar uma variável de nome imagem com o valor de teste e vou utilizar a função insert imagem. Executo o código. Bem, o meu guardamos está funcionando ok. Ou seja, a variável tem realmente o valor de teste. Vou verificar no banco de dados agora. O banco de dados também recebeu o valor sem nenhum problema. Ou seja, nossa função insert está funcionando tranquilo. Posso apagar, afinal de contas foi apenas um teste isso. Posso apagar esse valor e dar continuidade ao nosso código sem nenhum problema. Agora vamos criar realmente o código para que a gente possa mandar a imagem. Primeiro um formulário que vai enviar para envia PHP do tipo post e a codificação de multipart barra form data. Desta forma eu consigo enviar imagens e arquivos pelo meu formulário. Posteriormente, vamos usar a seleção de arquivo, que será o recurso utilizado para receber, para capturar a imagem que eu quero enviar para o meu servidor. E por último, um botão para executar esse envio.
Nosso código funciona, não tem nenhum problema. Ele vai capturar a imagem que eu quero, seleciono qualquer imagem ali e envio. Porém, não tem um arquivo envia.php ainda. Vamos criá-lo. Peço que preste bastante atenção nessa parte. Normalmente, quando recebemos alguns parâmetros por método post ou get, utilizamos a variável post e get para pegar os valores. Como se trata de um arquivo, utilizamos agora então o recurso, a variável file, para capturar essa imagem. O arquivo file vai pedir dois parâmetros para você. Primeiramente, o nome do arquivo, é onde foi passada aquela imagem. No nosso caso, foi o arquivo imagem, que é dado para a seleção de arquivo. E o segundo é o que eu quero dele. Neste caso, eu quero o nome dele. Abaixo, eu estarei pegando então a posição atual onde ele se encontra, temporariamente no meu servidor. Eu passo o arquivo file, informo qual que é o nome da tag que eu utilizei lá no index e peço para ele o atributo temp underline name. Farei o teste então com o var_dump para verificar se os valores estão corretos, se estou pegando então os valores corretamente no meu servidor. Atualizo. Envio. Então está ali o nome e o local atual da minha imagem. Estou recebendo o arquivo corretamente no meu arquivo envia.php. Primeiramente, estarei então inserindo o nome da imagem no meu banco de dados. Posteriormente, recebendo aí sim a imagem no meu servidor, salvando a imagem no servidor com dois parâmetros. O temp, que é o local onde está a minha imagem atualmente, e o segundo, o destino, para onde ela estará indo. O destino eu estarei utilizando a constante pasta imagem, me define o caminho aonde será incluída aquela imagem, mais o nome atual dessa imagem. Pego pasta imagem e concateno com a variável imagem que tem o nome da minha imagem. Após isso, dou um read e reencaminho a minha aplicação para o arquivo index.
Hora de testar. Escolho uma imagem. Envio ela. E já retornou para o meu index. Verificando o banco de dados agora. Meu banco de dados já recebeu o nome dela, então já está salvando ali. E o servidor também recebeu a minha imagem, como vocês podem estar vendo. Um novo teste para garantir. Uma nova imagem. Envia. Banco de dados ok. E servidor também ok. Era isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Até mais.